Boa tarde, meu nome é João Nogueira, sou advogado e nesta tarde vamos falar sobre a medida provisória 927 que foi editada ontem. Porém, antes, alguns comentários. O estado de calamidade já está decretado e a CLT já prevê várias medidas que o empregador deve tomar. Entre elas, eu vou destacar duas. A possibilidade da redução do salário e da redução da jornada em até 25% nos termos do artigo 503 da CLT. E a outra é, na rescisão, diante desses fatos, o empregador pagar somente 20% da multa do fundo de garantia, estabelecido no artigo 501 e seguintes da CLT, combinada com a Lei 8.036 de 1990. Porém, o assunto hoje é a preservação do emprego e não a extinção do emprego. É o que traz a medida provisória 927. E vamos a ela. Ela quer preservar o emprego e depende do empregador e do empregado. E lá, no artigo 3º, ela já começa especificando isso. Diz assim, o artigo 3º. Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrente do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas. A primeira, o teletrabalho. O teletrabalho é o home office. O trabalhador poderá ficar em casa, trabalhando, executando suas tarefas em casa, desde que ele já tenha as condições lá, um posto de trabalho lá, ou o empregador coloque as condições para ele fazê-lo. Ele deve comunicar 48 horas antes e dizer que o período que isso vai durar, que é o período da pandemia, e quando terminar ele volta ao trabalho normal presencial. Já o item 2 do artigo 3º fala sobre antecipação de férias individuais. Não existia na legislação antecipação de férias, mas o momento exige. Há empregados que estão há 6 meses, 3 meses, ou já tem mais de ano, mas tirou as férias, só tem 2 dozeavos ou 5 dozeavos, e não tem o período aquisitivo completo. A lei permite que ele saia de férias e antecipe esse recebimento, e depois compense lá na frente. No mesmo artigo, no item 3, fala sobre a concessão de férias coletivas. Ou seja, o empregador pode conceder férias coletivas para um grupo de trabalhadores, para um departamento ou para a fábrica toda, avisando com 48 horas de antecedência. O pagamento ele estabelece que pode ser feito posteriormente até o dia 5 e 1/3 fica também prorrogada para pagamento posterior. Essas medidas, na verdade, tentam fortalecer o empregador em manter o empregado no trabalho. Já o item 4 do artigo 3º fala sobre o aproveitamento e a antecipação de feriados. Quer dizer que o empregador pode colocar o empregado em casa e lá na frente ele vai trabalhar nos feriados, ou seja, ele antecipou e ele trocou os feriados, exceto feriado religioso, onde há de se combinar se o empregado aceita ou não aquele feriado. Nos demais, basta um documento que diz qual é o feriado. Já o item 5 fala sobre o banco de horas. O banco de horas, que agora pode ser feito individual, diretamente com o empregado, onde você estabelece com 48 horas de antecedência que ele vai entrar no banco de horas e que isso vai perdurar enquanto perdurar a calamidade pública. Por exemplo, terminada a calamidade pública, ele vai ter que pagar essas horas em até 18 meses, sendo que ele pode estender a jornada no máximo em 2 horas de trabalho, num limite de 10 horas diárias. Não pode ultrapassar o limite constitucional de 10 horas. E poderá fazer algum acordo coletivo ou individual com o empregador para compensar isso de alguma outra forma. Porém, deverá fazê-lo por escrito. Já o artigo 3º, no seu item 6º, ele traz a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, que quer dizer que o empregador, nesse período, está dispensado dos exames periódicos. E, inclusive, se o empregado demitido tiver exame periódico válido nos últimos 6 meses, não precisa fazer o demissional, só se tiver mais de 6 meses o exame periódico. Já no item 7, fala sobre o direcionamento do trabalho para a qualificação. Veja, esse item está prejudicado porque o presidente Bolsonaro acaba de publicar
no seu Twitter que está revogando esse item. Ele falava sobre a possibilidade da suspensão do contrato sem salário durante até 4 meses, e onde o empregador iria bancar um curso para esse empregado, mas está prejudicado. Vamos ao item 8º do artigo 3º, que diz: o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS. Quer dizer que os recolhimentos do Fundo de Garantia do mês de março, abril e maio, que seriam recolhidos no mês de abril, maio e junho, estão suspensos e serão recolhidos depois, a partir do mês de julho, em 6 parcelas, sem juros e sem correção monetária. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a medida provisória. Contudo, ela contém vários outros itens que eu vou comentar em vídeos que eu irei editar ainda hoje ou amanhã, falando especificamente a cada item, inclusive o que eu já falei sobre teletrabalho, sobre férias coletivas. E eu queria pedir aos empregadores que abram seu coração para a realidade, corram, são 3 meses em que as empresas têm que sobreviver. Nós precisamos sobreviver e vamos sobreviver. Já passamos coisas piores, mas tome as decisões corretas agora. Entenda o trabalhador e o trabalhador entenda o empregador, porque juntos os dois precisam que a empresa continue viva. O empregado para ter um emprego, o empregador para continuar com sua empresa. E o Brasil precisa dos dois para que continue crescendo e sendo um país grande como somos. Somos brasileiros e vamos vencer essa. Muito obrigado.